Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 77. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Essa mensagem, trazida pelo benfeitor Emmanuel, ela deveria ser, uma das que nós deveríamos ouvir todos os dias, porque nós temos um hábito muito infeliz de falar muito e ouvir pouco. Na verdade, se nós formos prestar atenção, nós não gostamos de ouvir. Nós queremos sim sermos ouvidos. Queremos que os outros escutem os nossos pontos de vista, as nossas opiniões sobre tudo, seja no aspecto profissional, religioso, político, enfim. Nós sempre temos muito a dizer, mas como temos dificuldades para ouvir. E isso, meus queridos amigos, decorre ainda do nosso grande orgulho. Como nós nos achamos sempre muito inteligentes, de tudo sabemos, queremos expor aos outros o nosso modo de pensar, as nossas reflexões sobre aquilo que pensamos. Só que esquecemos que os outros também pensam, que os outros também têm intelectualidade, que os outros também têm muito a nos ensinar, se nós nos dispuséssemos a ouvir. Por isso que aqui no Evangelho de Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, ou seja, esteja à disposição, alegre, para ouvir, porque quando nós ouvimos, nós aprendemos, nós estamos adquirindo a experiência que outros tiveram, estamos aprendendo com o estudo que outros fizeram, estamos agregando conhecimento, experiência, êxito para as nossas vidas. Por mais que nós sejamos pessoas intelectualizadas, nós não sabemos tudo.
Quantos e quantos assuntos nós ainda não tivemos a oportunidade de estudar e não teremos em uma única reencarnação. Mas se nós estivéssemos prontos para ouvir, certamente nós iríamos aprender muito com o conhecimento que as pessoas têm a nos passar. E muitas vezes, em função desse conhecimento, dessa forma diferente de analisar a vida, nós talvez, não raro, mudássemos de opinião, realmente sem orgulho, mas com aquela humildade real, humildade daquela pessoa que quer aprender, nós poderíamos crescer e muito, alterando, mudando as nossas opiniões equivocadas. E isso está tudo bem, não há mal nenhum em mudar, em evoluir, em crescer. Todos nós temos as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. Mas quantas e quantas vezes, a partir de um estudo mais acurado sobre determinados assuntos, nós não evoluímos a nossa forma de ver. Por isso que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, mas para falar, diz Tiago, devemos ser tardios para falar, porque antes de falar, precisamos ouvir, refletir, ponderar, analisar com atenção, para que depois, fazendo uma análise reflexiva de tudo aquilo que foi dito, nós possamos falar com mais propriedade, com conhecimento de causa. Prestem atenção. A nossa dificuldade para ouvir é tão grande que, não raro, nós interrompemos a outra pessoa no decorrer da fala. A pessoa nem terminou de expor o seu ponto de vista e nós já adentramos no meio daquela conversa, colocando as nossas opiniões. Isso ainda é orgulho, isso ainda é egoísmo, isso ainda é falta de compreensão de que o outro tem muito a nos ensinar e que nós nem sempre temos tanto a ensinar quanto acreditamos. Por isso, nos fala o benfeitor que sem observação, sem ouvir, sem análise, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente depois de ouvirmos e ouvirmos com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Se eu me proponho a ouvir, eu aprendo. E quando eu for falar, eu irei doutrinar de forma correta. Porque quem ouve guarda conhecimento. Quem fala está espalhando conhecimento. Como é que nós queremos espalhar conhecimento sem o aprendizado, que é a base? Por isso, mais uma vez, diz o benfeitor Emmanuel, só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. E não é isso que nós devemos fazer? Aprender, guardar, para que possamos espalhar e exemplificar com êxito? Diariamente nós temos inúmeras oportunidades para agirmos adequadamente, com tranquilidade, mas não raro nos deixamos envolver pela cólera. Aí vem a cólera que nos tira a razão completamente, nos tira a sensibilidade, nos tira o entendimento e nos faz constantemente agir de forma equivocada, de modo que no dia seguinte nós estaremos normalmente arrependidos daquilo que dissemos e daquilo que fizemos. Portanto, meus queridos amigos, lembremos sempre, levemos sempre conosco a mensagem de Tiago, que estejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios
para se irar.